Olá, bom dia. Dia 9 de janeiro, o Noticidade de Manhã já começou. Olha, agora há pouco, o caixa eletrônico de um hipermercado no bairro Campolim, em Sorocaba, foi explodido. A polícia está no local. Um funcionário teria escutado o barulho e chamado a polícia. O caixa fica na área do estacionamento e até agora o prejuízo não foi contabilizado. Ninguém foi preso. A gente vai mostrar hoje muita coisa legal para você. Sabe o cãozinho Bob, que foi abandonado em um salão de beleza de Sorocaba e tinha conseguido um novo lar em Goiânia? Pois é, a história dele mudou mais uma vez. Ele vai ficar em Sorocaba. A gente conta por quê já já. O rei do rock, Elvis, completaria 79 anos nessa semana. O Noticidade de Manhã mostra que na região a gente também tem um Elvis Presley. Copa do Mundo em Sorocaba, praticamente tudo certo com a seleção da Argélia. Mas o Atlético Sorocaba, que hospedaria o time, ainda não confirma. Uma entrevista bem legal com o vice-presidente de futebol do clube esclarece tudo para você. Tudo isso daqui a pouco. Vamos agora primeiro às notícias do trânsito na região. E para te deixar muito bem informado antes de sair de casa, a gente conversa agora ao vivo com Pedro Leão, que está em Sorocaba. Bom dia, Pedro. Qual a situação do trânsito na cidade e também em toda a região? Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade de Manhã. Hoje eu estou aqui no cruzamento das avenidas Comendador Pereira Inácio e Juscelino Kubitschek. Olha só, como podemos ver aqui, o trânsito na Avenida Juscelino Kubitschek, ele é tranquilo. O fluxo maior é no sentido centro da avenida. Quem segue em direção à Avenida Dom Aguirre não encontra dificuldades. Já aqui no cruzamento, aqui na Avenida Comendador Pereira Inácio, o maior fluxo é no sentido do bairro Campolim. No sentido centro, os motoristas também encontram trânsito livre. E agora é hora de falar da situação das rodovias. Os motoristas que seguem pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontram dificuldades na chegada a São Paulo. E ainda nas rodovias, atenção aos motoristas que seguem no sentido Itapetininga da Raposo Tavares. Na altura do quilômetro 134, o motorista deve ter muita paciência. Começou agora há pouco a operação Pare e Siga, que visa auxiliar o tráfego no local devido a obras de duplicação da via. Toda a operação será monitorada por policiais rodoviários e agentes da concessionária que administra o trecho. A operação segue até às 6 horas da tarde. Nolan, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto para falar sobre oficinas culturais em Sorocaba. Tá certo, Pedro. Até daqui a pouco, então. E olha, falando em trânsito, rodovias, quem ia pegar a estrada para Goiânia era o cachorrinho Bob, que foi abandonado em um salão de beleza. Só que o destino dele mudou mais uma vez. Ele deve ficar em Sorocaba, porque os verdadeiros donos apareceram. Veja a reportagem. A comemoração do Poodle diz tudo. Essa festa toda foi por conta de uma semana de separação. Kátia conta que o cãozinho fugiu da casa dela, no Jardim Juliana, no dia 31 de dezembro. Abri o portão para colocar o lixo na rua, ele saiu correndo. Daí eu não consegui pegar. Eu falei, sempre ele sai e volta, né? Só que não voltou. A dona do cachorrinho não chegou a ver as imagens das câmeras de segurança que registraram o momento em que uma mulher deixou o cão no quintal da propriedade de Lorena, no Jardim Maria do Carmo. A enfermeira só ficou sabendo pela repercussão que o caso ganhou. Ela está tão agradecida porque Lorena e a tia cuidaram do cãozinho que vai doar um filhote. Vou dar uma filhotinha dele, uma irmãzinha dele para ela, né? Como agradecimento. Maria tinha resolvido adotá-lo. Estava tudo pronto para levar o cachorrinho para Goiânia. Era tanta expectativa que ela até chorou quando viu o cão encontrar a dona. Eu estou feliz e ao mesmo tempo estou triste, né? Porque eu achei que fosse voltar para Goiânia com o cachorrinho. Mas já que eles são os donos, lógico que tem que ficar com eles. Lorena registrou um boletim de ocorrências por abandono de animais. Depois da repercussão e do registro do fato, muita gente disse ser dona do cão. Apareceu gente falando que era dono, que a namorada tinha perdido o cachorro, queria ver, só que eu não deixei ver. Mostramos nesta terça-feira que o cachorro foi encontrado por Carolina no fim do ano passado. A administradora procurou os donos e, sem sucesso, o entregou para a família de Edson. Mas na segunda-feira, dia 6, o cachorro fugiu de novo. E ninguém diz conhecer a mulher que jogou o bichinho de estimação pelo portão. E no meio dessa história, uma grande coincidência. O nome que a família que adotou o cachorrinho por um tempo deu para ele era Bob. Exatamente o mesmo nome que a família de Kátia já tinha dado para o Poodle.
Muita coincidência mesmo, né? Por Deus. Certeza nessa história toda que ele é o Bob. Ele é o Bob. Agora, 7h mais 10, a Polícia Rodoviária apreendeu 50 mil cigarros na rodovia Castelo Branco, em Sorocaba. De acordo com os policiais, as caixas vieram do Paraguai e seriam vendidas em São Paulo. A mercadoria foi levada para a Polícia Federal. Um homem e uma mulher que estavam com os cigarros foram liberados depois de pagar fiança. Os funcionários da Santa Casa de Sorocaba se reuniram nesta quarta-feira para discutir os problemas da instituição, que não são poucos. Cerca de 70 funcionários dos setores de enfermaria, almoxarifado e recepção colocaram os principais problemas do hospital. O principal é salário, né, que não foi pago na sua totalidade. Deve ter sido uns 10 a 15% dos trabalhadores que receberam. Cesta básica de um bom número de trabalhadores, cerca de 30, 40 trabalhadores que não pegaram a cesta no mês passado. E férias, né? O trabalhador que sai de férias não recebe no dia as férias. Além da falta de recursos para o pagamento, empregados denunciaram a falta de estrutura da Santa Casa. Hoje mesmo a gente fez requisição e não tem envelope para envelopar o exame. É complicado, entendeu? Você pede, não vem, não vem. A maioria do leite está azedando. O plantão passado azedou 200 litros de leite. Então os funcionários tomaram só chá, os pacientes só foram servidos com chá. Outro ponto levantado pelos funcionários é a insegurança no hospital. No último domingo, um homem que não conseguiu atendimento no convênio se revoltou e quebrou a recepção com extintor de incêndio. Agora os trabalhadores exigem seguranças no local. Quando não tem médico no PA da Santa Casa de Saúde, eles ficam expostos a todo tipo de paciente que chega lá, o paciente nervoso, o paciente que procura atendimento e não encontra médico. Primeira pessoa possivelmente a ser agredida é o trabalhador que está lá, que não tem culpa nenhuma. Está sem salário e está correndo o risco de apanhar. Ao final da reunião, o sindicato da categoria protocolou a reivindicação dos trabalhadores na administração do hospital. A decisão dos trabalhadores foi apresentar uma carta dando 72 horas para a entidade resolver o problema. Caso não resolva, eles entrarão em greve. A situação da Santa Casa é crítica. No último dia 23 de dezembro, funcionários interditaram os 2 sentidos da Avenida São Paulo. Eles protestavam contra as condições de trabalho e o atraso do pagamento da segunda parcela do 13º. Médicos também aderiram ao movimento, alegando estarem há 3 meses sem receber. Por telefone, a assessoria de imprensa da Santa Casa informou que a administração já pagou 30% dos funcionários. Sobre as cestas básicas, a assessoria disse que o número de colaboradores sem o benefício é considerado pequeno, mas vai tentar solucionar o problema. Já em relação à insegurança no local, a Santa Casa não revelou se vai investir em seguranças na recepção, mas disse que os médicos já atendem normalmente. Bom, vamos agora a São Paulo para saber o que é destaque. É a nossa conexão com o SBT Manhã. Patrícia Rocha. Um balconista de 46 anos foi encontrado morto dentro de casa no centro de São Paulo. O principal suspeito é um jovem que morava com a vítima. Veja os detalhes com Larice Neves. Josenildo Matias da Silva tinha 46 anos. Ele foi encontrado morto na pensão em que morava no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo. A vítima estava caída na sala com golpes no pescoço e na barriga. O principal suspeito do crime é um amigo que Josenildo chegou a acolher em casa. Testemunhas afirmam que o rapaz ameaçou o balconista essa semana, mas ele não levou isso a sério. Uma quadrilha de assaltantes, composta exclusivamente por menores de idade, voltou a agir na zona leste de São Paulo. 4 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos foram detidos pela polícia com carros roubados. A polícia foi chamada por testemunhas que presenciaram um assalto a 2 motoristas em um farol no Parque São Lucas, zona leste da capital paulista. As vítimas foram rendidas e obrigadas a descer dos carros. A busca aos criminosos foi rápida. Os PMs encontraram os ladrões tentando fazer um dos automóveis funcionar. Entre os carros apreendidos estava um que foi roubado no dia 30 de dezembro. Com a chegada dos policiais, os 4 menores tentaram fugir a pé, abandonando os veículos, mas acabaram detidos e levados à delegacia. Todos foram encaminhados à Fundação Casa.
E um tiroteio entre policiais militares e assaltantes terminou com um bandido morto na zona leste de São Paulo. Os 2 suspeitos ocupavam um carro roubado quando cruzaram com a polícia. Houve perseguição e troca de tiros. No confronto, um dos suspeitos conseguiu escapar e o outro foi baleado e morreu a caminho do hospital. Olha que legal, em homenagem aos 20 anos da Oficina Cultural Grande Otelo em Sorocaba, 6 cursos vão ser realizados de graça. Vamos de novo com o Pedro Leão. Pedro, quais são esses cursos? Nolan, a pessoa pode escolher entre teatro e dança, música e performance, fotografia e desenho. As aulas acontecem entre janeiro e março. E os detalhes eu converso agora com Érica Mirtes Ferreira, técnica de programação cultural. Érica, o que será desenvolvido nessas oficinas? Bom dia. Bom dia. Bom, as oficinas tem, como você falou, teatro, dança, fotografia, performance, desenho, e as pessoas vão se aprofundar nessa linguagem e elas vão ter a experiência de vivenciar o produto final dessas atividades, né? Apresentações, no caso das primeiras, e exposições dos seus trabalhos na parte da fotografia e do desenho. Quem pode participar? Com exceção de dança, que é voltada exclusivamente para o público masculino, as demais, qualquer um pode se inscrever, desde que tenha mais de 14 anos para desenho e mais de 16 para as outras atividades. Precisa levar alguma documentação para se inscrever? Só o RG. Aí lá mesmo, na hora de fazer a inscrição, a gente informa os procedimentos, tem que preencher uma fichinha, escrever sobre os seus interesses. É bem simples o procedimento de inscrição. A programação também vai ter um xilomóvel. Conta pra gente o que é isso. O xilomóvel é uma atividade bem interessante. É um ateliê de arte itinerante, né? É uma rural, um carro grande, que circula pelas cidades, aí ele para num lugar movimentado, arma-se uma tenda e as pessoas que estão ali transitando têm a oportunidade de conhecer a xilogravura, que é uma técnica muito parecida com o carimbo, né? Tem o entalhe na madeira, aí aplica-se a tinta e faz a impressão do que você gravou ali num suporte adequado, pode ser desenho, papel, tecido, e o legal é que a pessoa pode levar a sua obra para casa. É itinerante em quantas cidades da região? Vamos circular em 9 cidades aqui da nossa região, entre elas Itu, que está aqui pertinho, Araçariguama e outras. E que outras atividades estão programadas? Toda quinta-feira a gente tem uma sessão de cinema gratuita, bem interessante. E teremos filmes de terror também que serão exibidos no porão da Oficina Cultural Grande Otelo. Quem gosta de filmes de terror não pode perder. E temos também apresentações de samba de raiz com o grupo Panela do Samba. Ok, muito obrigado pelas informações. A Oficina Grande Otelo fica na Praça Frei Baraúna, no centro de Sorocaba. O horário de atendimento é de terça a sexta, da 1h da tarde até às 7h da noite. Aos sábados, funciona das 9h da manhã às 6h da tarde. Mais informações no site www.oficinasculturais.org.br. Tá certo, Pedro. Obrigado pela participação de hoje. A gente muda agora completamente de assunto e fala de Copa do Mundo. Faltam menos de 6 meses para o início, mas tem muita gente que já está lucrando, viu? O Celito Esteves conta pra gente. Ano de botar ela pra rolar e de soltar aquele grito. Brasil! Que animação é essa? Do coração! Vai ser legal vibrar com a bola na rede e com o dinheiro no bolso também, né? Até julho nós vamos arrebentar de vender. De tudo, principalmente se tiver verde e amarelo na jogada. Vou começar a vender só chapéu do Brasil daqui a pouco. Vai logo que no centro de São Paulo já tem loja nesse pique de arquibancada. Vuvuzela, bolinha, bichinho, chapéu, até tinta pra cabelo, pro vazio da testa e um pouco mais. O clima tá bom. A gente vai esperar isso aqui esvaziar e encher todo dia. E as fábricas vão bombar todo dia, o dia todo. Joga a matéria-prima aí que a produção tá a todo vapor. O volume de consulta aumentou e já está fechando vários pedidos por causa da Copa. O vendedor tá em forma, o lojista tá animado, o fabricante também, o time tá entrosado, tudo pela vitória. Só não dá para esquecer que nesse jogo tem um adversário perigoso, a China. Não é tão fácil medir forças com eles.
A mão de obra lá é barata, em grande escala, produtos chegam no Brasil com um preço bem abaixo dos que são feitos aqui. De qualquer forma, a ordem geral na nossa praia é seguir a linha da criatividade e da empolgação. Vamos ganhar esse jogo! A vibração dos funcionários é pela chance de ganhar mais com horas extras, o que não elimina ainda as novas contratações. A dona da fábrica de sacolas e bolsas na Zona Sul de São Paulo está atrás de pelo menos mais 15 funcionários, quer todos com o mesmo perfil. Incansáveis, trabalhando dia e noite, com vários turnos. Essa bola está em jogo e é preciso mesmo aproveitar o momento desde já. Chegou a nossa hora. Isso mesmo, chegou a nossa hora de entrar no clima. Quero uma casa bem animada, já combinei com os amigos, pessoal, vai lá em casa e vai ser uma torcida 10! A senhora estava animada lá. E ainda falando sobre a Copa do Mundo, a nossa região deve receber seleções durante o evento. Em Itu, Rússia e Japão. Porto Feliz, a seleção de Honduras. Em Sorocaba, a especulação é que a Argélia fique hospedada na cidade. Quem esclarece tudo pra gente é a Andréa Trevisan. As possibilidades existem, mas a definição mesmo somente no fim do mês. Eu vou começar agora com Valdir Cipriani, que é vice-presidente de futebol. É isso mesmo, por enquanto, nada de resultado? Por enquanto, a chance é muito grande, porém a definição somente no dia 30 de janeiro. E por que isso? Na verdade, aqui o CT já está sendo até preparado antes mesmo da resposta. Bom, primeiro porque nós acreditamos. Em segundo lugar, porque nós temos que respeitar os acordos do governo brasileiro com a FIFA e também do Comitê da Copa do Mundo em São Paulo, que primeiramente eles devem nos comunicar. Será construído um hotel aqui com quantos quartos? Nós já temos um com 34 quartos e estamos fazendo um outro com 33 quartos. E já agora, em março, será inaugurado o segundo hotel. Tem a possibilidade? Que equipe pode ficar aqui? Como é essa definição? Bom, nós tivemos a visita de 9 seleções. E várias ficaram muito interessadas. Algumas mais, outras menos. A chance de receber uma seleção é muito grande. E como nós acreditamos, nós estamos fazendo também piscina, revitalizando os campos, fazendo tudo que uma seleção precisa. Porque nós acreditamos que uma seleção vem a Sorocaba. Só que a confirmação só no final do mês. Todo mundo comentando sobre a Argélia? É uma forte candidata, porém, como não foram assinados contratos, eu tenho que ser ético e não confirmar ainda. Ok, obrigada. Bom, então suspense até o fim do mês, no dia 31 de janeiro, quando sai a confirmação. Suspense mesmo. A quinta-feira tem tempo nublado e pode chover à tarde e também à noite. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Veja como fica o clima em outras cidades da região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 19 e 34 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Ibiúna, a mínima será de 17 e a máxima de 32 graus. Em Itapetininga, a máxima pode chegar aos 33 graus. Um incêndio atingiu a vegetação que fica às margens da rodovia João Leme dos Santos, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 viaturas demoraram mais de 1 hora para controlar o fogo, que quase atingiu a fiação elétrica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido ainda. Agora são 7h30 da manhã. Nessa semana, Elvis Presley completaria 79 anos. E mesmo depois de quase 4 décadas da morte do rei do rock, a paixão dos fãs não diminui e o número de covers muito menos. CDs, DVDs, vinil. Músicas que marcaram época. No meio de 8.000 títulos desta loja no centro de Sorocaba, os clássicos, edições de colecionador. Elvis é considerado o rei do rock and roll, né? Então a procura por Elvis vai ser sempre muita gente nova atrás, novas gerações,
filhos, netos, enfim. Fascínio que perdura há décadas. O menino, que nasceu em 1935, teve uma infância pobre e influenciada pela igreja evangélica. Se tornou fenômeno em 1956, ao criar um estilo ousado, com apresentações sensuais e empolgantes, capaz de acabar com o preconceito de uma sociedade norte-americana bem conservadora. O Elvis Presley sorocabano é Dalísio Moura, que há 5 anos interpreta o famoso músico e ator norte-americano conhecido mundialmente como o Rei do Rock. Porque Elvis é considerado um dos maiores, se não o melhor cantor de música pop que o mundo já viu. E porque o Elvis ele tem uma somatória, né? Seja a sua aparência, a imagem, a voz e o carisma. Tudo junto forma o rei do rock and roll. A altura é igual, além da voz potente, claro, foi preciso adequar também o visual. O formato, o comprimento e até a cor dos cabelos, sobrancelhas e das famosas costeletas. Todo mês eu preciso retocar meus cabelinhos loiros, né? Porque no início da minha carreira, o pessoal, quando eu chegava no local para cantar, a pessoa não me conhecendo perguntava, viu, mas quem é que vai cantar Elvis? Eu falei, mas você é loiro, o Elvis era moreno. Daí, por exigência do trabalho, eu comecei a pintar o cabelo também. No escritório de Dalísio, tudo está relacionado ao rei. O violão tem o mesmo desenho e a cor do original do banner. O disco azul sem nenhum risquinho foi o último lançado em 77, quando Elvis ainda estava vivo, uma relíquia. Hold me close, I'll never let me go. E o que falar então das roupas extravagantes? Nesta edição importada, muitos dos macacões e acessórios usados por Elvis ao longo dos 20 anos de carreira. A revista serve também de base para a confecção sobre a responsabilidade da fã e esposa. Tânia faz todas as roupas que mesclam produtos nacionais e importados. Agora eu estou fazendo uma de pirâmide, que vão 1000 peças, colocadas uma por uma, à mão. Então tem todo um cuidado, né? Mas a hora que você vê tudo pronto e vem em cima do palco? Aí é legal, é bem satisfatório. O rei do rock, que morreu em agosto de 77, vendeu mais de 1 bilhão de discos. É um dos artistas que mais renderam na história da música e, sem dúvida, nas lembranças inesquecíveis dos fãs. Love me tender, love me true, never let me go. Eterno, Elvis eterno. Elvis jamais morrerá, porque a imagem de um homem que ele deixou foi maior do que a própria pessoa. Love me tender, love me true, all my dreams so real. For my darling, I love you, and I always will. Bacana. E você pode nos enviar sua sugestão de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. E a gente encerra essa edição com imagens ao vivo do cruzamento das Avenida Comendador Pereira Inácio e Juscelino Kubitschek, em Sorocaba. Outras notícias da região à 1h da tarde, no Manchetes Noticidade, com Mariel Marte. Uma ótima tarde para você. Tchau. Uma ótima manhã para você. Tchau.